Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, versão 2023. Tem muita coisa boa acontecendo no CIT, muitas palestras, muitos encontros e agradecemos então a participação de vocês que já estão aí com a gente nesses dias. E hoje a gente tem uma presença muito especial, trazida pela equipe da área de comunicação. O nome da nossa convidada é a Suelen Giron. Suelen é jornalista, tem uma carreira brilhante aí no jornalismo, em grandes emissoras de televisão, veículos de televisão, de comunicação, de uma maneira geral. E eu gostaria que primeiro você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional, mas antes agradecendo imensamente a sua disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente e abrilhantar esse congresso com a sua presença, com o seu conhecimento. E seja muito bem-vinda, Suelen. Estou muito feliz de você ter aberto um lugar na sua agenda para vir aqui conversar com a gente. Eu sei que é corrido, você tem aí muitos compromissos e foi uma gentileza que, assim, você é eternamente grata por você ter aberto esse espaço para vir conversar com a gente. Imagina, eu que fico muito feliz e lisonjeada, porque quando eu tenho a oportunidade de levar comunicação, às vezes pessoas que nunca pararam para pensar a respeito, eu faço de tudo para atender, porque eu sei que melhora a vida de todo mundo. Porque não basta você ter muito conhecimento, é necessário saber passar isso para convencer, para influenciar, para ensinar outras pessoas. Exato, a comunicação como um processo, né? É tão importante isso, a gente saber que ela é um processo e ela está ali inerente na sociedade. Você tem que saber quem fala, quem ouve, em que contexto, em quais meios, né? Eu acho que ela é um elemento fundamental para se viver em sociedade, a comunicação. E eu acho muito legal a gente trazer essa área. Eu acho que é uma área que seria transversal. Eu acho que ela perpassaria por todo esse evento do Congresso Internacional, por todas as áreas, né? Acho que a gente está vendo, né, na área da saúde, as pessoas precisam apresentar em congressos, relação entre médicos, pacientes, na área das áreas exatas. Acho que a comunicação ela entraria em todas as áreas, né? Eu falo que as únicas pessoas que não precisam de comunicação são os monges que fazem voto de silêncio. Existem uma série de monges que fazem voto permanente de silêncio ou por anos. Eles não precisam. Talvez da comunicação não verbal, ou mas outro não verbal, o né? restante da população precisa. Mesmo que você fale, eu vou trabalhar com planta só, você precisa vender, você tem que ter fornecedor, você tem que ter cliente, assim como quem também faz veterinária. Eu gosto muito de animais, eu não gosto de gente. Também precisa saber se comunicar, porque vai ter clientes. Então, não tem quem não precise de comunicação. Ai, que bom! E que bom que tem gente como você, que vem falar pra gente como se comunicar, como, né, utilizar essa ferramenta da oratória. Ainda bem que você está aqui com a gente. Então, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que você começou, escolheu estudar jornalismo. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Eu estava em dúvida se eu faria psicologia ou se eu faria jornalismo. E acabei escolhendo jornalismo porque eu queria continuar em Araçatuba, ficar perto da minha família naquela ocasião. E eu entrei na faculdade muito jovem, eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17. E a minha turma, ela tinha uma peculiaridade, era a primeira turma de jornalismo em Araçatuba. E naquela época, hoje o diploma não é obrigatório para o jornalista. Naquela época estava ainda em decisão isso. Às vezes era, às vezes não era. E o STJ às vezes falava que precisava, o STF, perdão, e não precisava, enfim. E aí, metade da minha turma eram de pessoas que eram jornalistas já e não tinham diploma. E tinham receio a necessidade do diploma. Então, foi muito legal, porque além do curso começar com várias matérias já práticas, também tinha esse pessoal que já atuava na área. E eu me apaixonei por esse curso.
é totalmente humanas. Eu era terrível em exatas, gente. Terrível. Então, eu me apaixonei pelo curso. Meu pai tinha até falado, olha, se você quiser fazer cursinho paralelamente, você faz, depois presta psicologia. Eu falei, não quero. Me encontrei. Isso aqui nem parece que eu estou estudando, de tanto que eu gosto de todas as disciplinas. Todas. E, realmente, me formei. E antes, né, na faculdade, eu comecei a fazer estágio no... Pode falar nome? No SBT. Depois, eu comecei a fazer estágio numa afiliada Globo, na TV Tem. E da TV Tem, eu me formei e já fui para Bauru. Fui trabalhar lá. Que legal. Ó, uma jornalista que ama a profissão, isso é muito legal, né? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acompanho você nas redes sociais, né? Aliás, acompanha lá, gente. A Sueli dá várias dicas, né, de comunicação, oratória, muito bacana. E aí, como é que foi para você? Porque você trabalhou em grandes veículos, né? Você mencionou aí sua trajetória profissional. E são grandes veículos que tiveram que se também readaptar, se modificar e trabalhar em novas plataformas, né? Como é que foi para você, Sueli, sair das mídias tradicionais, daquele contexto, da produção, de como é a comunicação dentro das mídias tradicionais para as redes sociais? Como que foi essa mudança? O que você precisou se aperfeiçoar? Como que foi essa mudança das mídias tradicionais para as digitais, principalmente as redes sociais? Como é que foi isso? Eu fiz essa transição de carreira na pandemia e na maternidade. Depois que eu ganhei meu filho, para mim não tinha mais condições de trabalhar numa redação. E eu fiquei vivendo meu ano mamático. Eu falo que eu tirei meu ano sabático. Quando eu saí da TV, eu fiquei 1 ano só cuidando do meu filho e pensando o que eu ia fazer da minha vida. E eu não queria deixar a comunicação. Então eu pensava, será que eu vou fazer doce fit? Vou fazer marmita não sei das quantas? Vou fazer cesta de café da manhã? Mas eu gosto muito da minha área. E eu comecei a estudar sobre comunicação, sobre marketing digital, na verdade. Sobre marketing digital, fazer vários cursos. E eu falava, na época tinha muitas lives. Eu falei, vou começar a ensinar essas pessoas a fazerem live. Mas aí tinha um ponto. Eu não gostava de vídeo. Eu tinha pavor de vídeo. Eu trabalhei 16 anos em televisão e eu nunca fui do vídeo. E justamente porque eu tinha essa coisa, a minha voz não é adequada, eu não tenho o peso ideal, eu não tenho o rosto ideal. Eu fiz uma carreira em TV. Fez aula de fono sul? Fiz muita. Eu cheguei a ser gerente de jornalismo, eu era responsável pelo jornalismo em uma emissora, com 30 anos de idade. Eu era muito jovem para essa função. Eu ia aos encontros de gestores do jornalismo na Globo, encontros nacionais, e eu era ali a mais nova de longe. Todo mundo tinha mais de 40. Então eu fiz uma boa carreira, apesar de não ter sido do vídeo. Porém, como é que eu vou, por exemplo, você vai me contratar para eu te ajudar a fazer uma live, para melhorar o vídeo, mas eu não faço isso. Você falou, vou precisar ir para a tela. Existem profissões que você não precisa ter passado por aquilo para fazer. Um ginecologista homem não vai parir para fazer um parto. E o psiquiatra não precisa ter passado por uma depressão para poder tratar. Enfim. Mas, no caso do vídeo, como é que eu vou falar assim? Não, eu vou te desbloquear. Sendo que eu tenho esse bloqueio. Então, eu comecei a me aprofundar nos estudos de comunicação. E percebi quais eram as técnicas que funcionavam melhor em mim mesma. Porque eu não era uma pessoa tímida. Eu fazia palestras, eu poderia... Aliás, eu conduzia reuniões. Pessoas que eram meus funcionários da minha equipe, que eram mais velhos do que eu. Nada disso me intimidava. Era o vídeo a minha questão. Era o vídeo. Exato. E aí eu fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, para desenvolver o meu método para ajudar as outras pessoas. Agora eu gravo vídeo de qualquer jeito. Pego o celular, faço. É extremamente natural. Ou seja, você teve que encarar o desafio e ir testando, né? E você escrevia os seus roteirinhos? Você mesmo escrevia? Você mesmo chegava lá e gravava seus vídeos? Sim. Olha que legal, isso é muito interessante. Eu entro numa sala de aula, tá certo que... acredito que boa parte dos professores, né? Você pode dar há anos aula. Você entra pela primeira vez numa sala de aula, os primeiros 5 minutos são terríveis. E olha que eu tenho anos de docência, mas os 5 minutos parece que, nossa... E aí depois vai fluindo, né? Mas quando chega a hora da câmera, quando chega a hora de gravar uma videoaula, e puxando ainda esse assunto, né? Esse gancho aí sobre videoaula, queria perguntar uma coisa para você.
Agora, com essas novas tecnologias, principalmente na área da educação, nós temos aí que nos aperfeiçoar nessas ferramentas que a gente tem que usar na educação, essas ferramentas tecnológicas, né? Então, a gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem e neles nós temos várias ferramentas. Uma delas é a videoaula, né? E eu também dou aula presencial, mas hora que eu vou gravar videoaula, aí é complicado. Então, eu queria aproveitar, né? E queria saber o que você poderia falar pra gente, né? Algumas dicas sobre como a gente pode gravar a nossa videoaula, como que a gente pode... Porque eu gravo e dificilmente eu me assisto. Eu falo, nossa, não... Primeiro erro, tem que se assistir. Tem que se assistir, é exercício. Eu faço isso com os meus alunos de cursos de oratória. Eu falo, vamos assistir. Não, por favor, eu até faço, mas não vou. Não, tem que assistir. Você tem que assistir, para você observar ali o que tá bom, o que não está, o que precisa mudar. E é muito interessante também você pedir para outra pessoa assistir. Você vê desde a postura até as gírias, né? Exato, porque aí, tem um ponto muito principal. Porque assim, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, trabalhei com comunicação a vida inteira, fui gestora, eu fiz vários cursos de gestão de pessoas e liderança. Mas eu percebi que nas empresas onde eu trabalhei, não existia um trabalho voltado para a comunicação exatamente. Verdade. Então, por exemplo, os gestores recebiam treinamento, ok? Mas naquela correria do jornalismo, que eu imagino que seja também a vida de médicos e em hospitais e clínicas, você não tem muito tempo para parar ali toda hora e falar com alguém, ensinar. E falta esse treinamento. E eu percebi que faltava isso para mim. Então, eu fui buscar mais técnicas de comunicação. E aí, eu descobri que a gente realmente não sabe se comunicar. Por exemplo, eu vou gravar uma videoaula. O que você acha que eu devo? Não sabe. Dica a primeira coisa... Não, a dica... Esse era o erro. A primeira orientação não é uma dica, é uma orientação mesmo. Para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer ocasião. É você parar e ter a clareza de qual é o seu objetivo. A gente não faz isso. Você fala, eu vou dar uma aula. Tá. Mas peraí, qual é o seu objetivo naquela aula? É a primeira aula? Então, a primeira aula, o seu objetivo é conquistar os alunos, não é ensinar nada. Mas você precisa ensinar alguma coisa para conquistá-los. A primeira imagem é a que fica, né? Não é a que fica, mas às vezes você não tem oportunidade de mudar essa imagem. Depois. Você consegue mudar. Às vezes a gente olha para alguém e fala, não gostei muito. Aí você conhece melhor a pessoa e fala, até que não era nada do que eu pensava. Mas muitas vezes, essa pessoa que você não gostou, ela não tem uma segunda oportunidade. Ou você, sei lá, na segunda aula acaba fazendo outra coisa e a pessoa já pegou aquele ranço. Então, tem que ter clareza do objetivo. Então, eu vou falar para quem? Que público que eu vou público? Falar? É um público leigo? É um público que tem mais conhecimento? É um público... Qual é a linguagem que eu vou utilizar? Isso também é extremamente importante. E aí tem muita gente que fala assim, mas isso vai acabar com a minha autenticidade. Eu tenho que ser autêntico, todo mundo fala muito sobre isso. Eu tenho que ser autêntico. Você pode ser e deve ser autêntico, isso é muito importante. Mas você tem que pensar assim, você vai à praia de um longo de paetês ou os homens de black tie? Não. Você vai a uma audiência na justiça? De mini saia? De mini saia, de regata, não. De short tactel? Não vai. De jeito nenhum. Você vai à igreja, à missa, com uma roupa toda transparente, com rendas e... Não vai. Então, a comunicação, ela é igual. Você vai manter o seu estilo, o seu jeito de ser, de acordo com a ocasião. Então, eu vou falar com quem? Não é para quem, é com quem. Porque a gente não gosta que falem para a gente gosta que falem com a gente. Então, com quem que eu vou falar, perdão? Então, qual é a roupa mais adequada? Qual é a minha comunicação mais adequada? Esse é outro ponto fundamental. Então, você vai pensar, não, eu não vou... Por exemplo, eu quero conquistar esses alunos muito rápido para eles gostarem de mim. Então, eu vou aparecer aqui com... Nem sei, 1000 piercings e vou fazer uma tatuagem de rena para deixar o visual mais descolado, pintar meu cabelo de azul. Mas isso é você? Não é você. Não é. Vai ficar uma coisa falsa. E o artificial. Que é artificial, as pessoas percebem com o tempo. Porque na hora do estresse, você não segura o personagem. É verdade. Por mais que você domine o conteúdo,
né, que você vai falar. Se não é você ali, vamos dizer, seu layout, né, de como você é mesmo, isso influencia muito na maneira como você fala, na maneira como você se expressa, reflete muito, né? Reflete, você tem que ir conhecendo um pouco mais o seu público, no caso dos alunos. Porque por mais que você saiba muito, os professores saibam muito, tem gente que tem doutorados, assim, maravilhosos. Se a pessoa não conseguir se conectar com aquele público, não vai ter jeito, não flui. O processo ensino-aprendizagem acaba sendo prejudicado. Sim. Né? E a comunicação está no centro desse As pessoas processo, comentam, né, muito isso. Hoje em dia as pessoas não prestam atenção em mais nada. Hoje em dia ninguém mais... Elas prestam muita atenção. Elas continuam assistindo partidas de futebol de 2 horas. Elas continuam maratonando séries. A atenção continua. O que acontece é que agora a atenção está mais seletiva. Olha que interessante. Então, você vai prestar atenção. Não tem mais aquela coisa, por exemplo, de assistir televisão e a gente assiste passivamente, aí entrava a propaganda, a gente ficava quietinho ali, né? A gente entrega idade. Quietinho ali esperando, não tinha o que fazer. Hoje em dia, você pega o celular, você vai fazer outra coisa, você não quer mais assistir aquilo. As interfaces ali da internet já vai fazendo com que você… Isso. Está num negócio, já clica num link, num banner. Se você tiver a oportunidade de pular anúncio, você já fica ali com o dedo para já pular aquele anúncio, porque você não vai assistir aquilo. Se naqueles primeiros segundos não prenderem a sua atenção. Verdade. Só que chamar a atenção também é fácil. Porque você pode, por exemplo, no caso dos professores, vai dar aula, você vai colocar uma melancia na cabeça, você vai chamar atenção. Mas você não vai reter essa atenção. Porque isso acontece muito na internet, né? As pessoas viralizam. Postou um Reels, não sei das quantas, tem 1 milhão de visualizações. Aí você vai entrar no perfil da pessoa, tem poucos seguidores. Por quê? Ela chamou a atenção. Mas ela não teve conteúdo e a capacidade de reter aquela atenção que ela atraiu para ela. Verdade. Ou então que a pessoa tem 1.000 seguidores, aí ela posta um conteúdo lá, 2 curtidas. Né? Ou seja, não chamou atenção, não atingiu o objetivo, né? Sim. Dos vídeos. É que na internet também tem toda essa questão de algoritmo, conteúdos que as redes sociais entregam mais, entregam menos, isso também influencia. Mas acaba sendo um termômetro. Verdade. E aí, como que a gente pode falar sobre… Bom, eu acho que você acabou entrando um pouquinho no assunto que eu ia abordar, que era a autenticidade, né? Então, quando você fala de você ser você mesmo, pensar no público, não querer… até se vestir ou se ter uma postura que seja diferente de você, natural, eu acho que você consegue a autenticidade ali para você se comunicar. E o medo? O que a gente faz com medo? Se prepara. O que a gente faz com medo? O primeiro ponto é pensar que o medo, ele não vai acabar nunca. Você não falou que dá aula há quantos anos e dá aquele medinho? 5 minutos são terríveis para mim. Pensa no… Você já deve ter ouvido entrevista de algum cantor famoso. Vários já falaram isso, inclusive o Mick Jagger. Que ele, antes de entrar no palco, dá um frio na barriga. Sim. Aí você fala, mas como que esse homem ainda tem frio na barriga? Por que isso acontece? O medo, ele é positivo. O medo significa que você se importa, que você quer que aquilo dê certo. Então, e até pelo nosso jeito, assim, de fazer as coisas certinho, de nos cobrar, exato. né? Então, ele é positivo porque, assim, é o seu corpo te deixando atenta para o que você realmente precisa prestar atenção. Porque é uma situação que você quer que aquilo dê certo, você espera uma aprovação. E aí você pensa assim, ok, tudo bem, eu senti medo. Você não pode deixar o medo te paralisar. Você não pode deixar o medo conduzir. Eu falo que o medo, ele é um companheiro que a gente tem que deixar no banco de trás do carro. Você segue na direção. De vez em quando ele vai dar um palpite, você escuta. Isso faz sentido. Isso aqui eu preciso prestar atenção. Não, isso aqui não tem nada a ver. Medo, fica quieto aí no seu lugar. Você não pode deixar o medo sentar ali no seu colo, no banco e tomar a direção. Então, ele vai existir. E como que você controla ele, inclusive, estando bem preparado? Claro que se você, não é o seu caso, mas, por exemplo, alguém vai dar uma palestra ou dar uma entrevista e não sabe nada do conteúdo, vai ficar nervoso e provavelmente vai fazer algo ruim, porque… Ou não se comunicar bem, né? Não vai se comunicar bem. Exatamente, bem, né? Porque não tem muito o que fazer. Então, você tem que estar preparado.
Entendi. Eu vejo que, por exemplo, aproveitando que a gente está num congresso de educação, temos muitos alunos aí participando, assistindo, para um estudante, né? Então, eu percebo isso nos seminários, né? A gente tem recursos tecnológicos, né? A gente tem os aparelhos multimídia, data show, tem som, tem áudio. E às vezes eu fico querendo ouvir mesmo como que ele se comunica, né? Então, eu queria saber, assim, o que a gente pode, no caso dos estudantes, para um seminário, eu estou falando assim, um seminário, uma esfera menor, mas imagina esse estudante, né, já se preparando para a vida profissional, pensando no futuro, tendo que participar. Se ele for para a área acadêmica, ele precisa frequentar congressos científicos, ele precisa apresentar pesquisas, dados de pesquisa, achados, né, de pesquisas. Se ele for para a área, né, profissional, sem ser acadêmica, mas for atuar profissionalmente, participar de uma entrevista de emprego ou, processos de repente, seletivos, um treinamento que ele precisa fazer com a equipe dele, né? O que ele pode fazer para trabalhar isso? Tanto na sala de aula, quanto profissionalmente, uma entrevista. Como que ele deve, né, levar isso numa boa, sem traumas? O estudante não pode ter que traumas. tiver a consciência de que ele precisa da comunicação, ele já está à frente de muitos. Que é aquilo que eu te falei. Não adianta você saber muito se a sua comunicação não te leva para onde você quer. Se você não usa isso como uma estratégia. Você pode até ter respeito de um, de outro, mas às vezes você vai... Por exemplo, no caso, quando você vai a uma consulta com um médico, que ele pode ser uma sumidade naquela área. Se você for tratado mal ali, talvez você não vai fazer o tratamento como deveria. Talvez você não queira voltar nele. Então, tem vários fatores. Você não vai falar bem dele para outras pessoas. Entendi. Mesmo que ele resolva muito o problema. A gente fala, não, o importante é que resolva. Ali, na prática, não é bem assim. E aí, o estudante... Porque nós somos seres humanos. Sim. E o estudante é a mesma coisa. Então, ele tem que tem pensar. Que ter a comunicação eu preciso da minha comunicação. Mesmo. E isso é muito legal a gente falar, porque eu, até pouco tempo atrás, tinha que fazer processo seletivo para contratar estagiários, que eram estudantes de comunicação. E, assim, a maioria... primeiro você aplica aquela prova aqui, né? Para fazer uma nota de corte ali, a hora que você vai entrevistar. Então, assim, alunos excelentes que sabiam muito na teoria, mas eles não conseguiam conversar. Eles tinham medo, eles tinham muito receio. Então, os jovens, eles se comunicam às vezes bem com os pares nas redes sociais. Sim. Faz vídeo muito bem, entende muito de tecnologia, edita muito bem. Mas para falar com um diretor, um gestor, para falar por com exemplo. um gestor, com um professor, com um coordenador, dá aquela travada. Exato. Às vezes até com pais também, ou com pessoas mais velhas, dá aquela travada, não consegue se conectar. Verdade. Então, é isso mesmo. É a gente tratar a comunicação como uma estratégia mesmo e se preparar. E tá aí pessoas como você que trabalha com isso e pode orientar nesse sentido. E a gente falou muito aqui da comunicação verbal, do falar, do se expressar. Mas e como a gente vai falar um pouquinho quando a gente vai para comunicação escrita, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem, voltando um pouquinho para falar dos alunos, né? Ainda nessa trajetória, na busca de um lugar na sua área profissional. A gente tem algumas plataformas, por exemplo, o LinkedIn. Uma plataforma a partir da qual você tem acesso, tem lá o layout, o formato, e ali você tem como um banco de dados interconectado para a área profissional. E ali você precisa se apresentar. Então, se não for para uma entrevista de emprego, não, mas pelo menos aquilo já te seleciona de alguma forma, né? E a comunicação escrita? Que a gente, né, como que a gente pode colocar ali um texto de apresentação? O que não pode faltar e o que não pode ter? Bom, erros de português, eu acredito que muitos gestores já fazem uma seleção ali, né? Já dá uma peneirada quando vê que na sua própria apresentação você comete alguns errinhos ali no português. Normal também, mas às vezes são bastante. Às vezes são muitos. Mas e na escrita? Como
se apresentar bem através de um texto, principalmente nessas plataformas? Na escrita é em partes até mais fácil do que falar sobre você pensa, mesmo. né? Porque você tem revisores ali, você consegue revisar hoje em dia com a inteligência artificial consegue escrever ali para você qualquer coisa interessante e aí você pede para alguém dar uma olhada e ok, o texto está ok. Ou seja, hoje em dia tem que ter muita preguiça para fazer uma apresentação por escrito que não seja legal, porque ainda mais os jovens que têm mais facilidade, a gente ainda sofre um pouquinho, né, entregando idade novo, para falar, ai meu Deus, é muita modernidade isso aqui, eu gosto mesmo de fazer. Então você tem toda essa tecnologia a seu favor. Para a redação em si, né, a gramática. Exato, para utilizar isso, mas qual é o ponto-chave da apresentação, tanto para ser falado quanto escrito? É o autoconhecimento. Isso é outra coisa que eu sempre faço com os meus alunos na primeira sessão que a gente faz. Eu já passo exercício de dicção, que todo mundo precisa. Que legal. E faço esse exercício de autoconhecimento. Eu quero saber quais são suas 10 maiores qualidades, seus 10 maiores defeitos. E ali ele meio que sinteticamente coloca no texto escrito ali. Porque aí, a partir daí, você vai desenvolver estratégias. Vou dar um exemplo muito superficial, tá bom? Não é para aplicar exatamente assim. Mas vamos lá, você vai colocar no seu currículo ou numa entrevista você coloca que você tem como defeito ser perfeccionista. Todo mundo faz isso, é uma coisa batida já, lugar comum, não faço. Mas vamos pensar assim, você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Você tem que saber. Eu prefiro trabalhar em equipe, porque eu sou uma pessoa que colabora muito e tenho dificuldade, estou pensando comigo, tá? Não vou falar isso. Tenho dificuldade em trabalhar sozinha. Eu gosto de trabalhar com gente, mas como que eu posso tirar o proveito disso? Olha, eu tenho muita facilidade em trabalhar com equipe, mas quando eu preciso ficar sozinha, eu foco. Ou então, não, eu prefiro trabalhar sozinha. Eu não gosto de trabalhar onde tem muita gente. E aí a pessoa tem que deixar claro esse estilo dela no texto. Ela tem que se conhecer, mas ao mesmo tempo ela tem que usar algumas coisas a favor dela. Você vai usar aquele defeito a seu favor. Por exemplo, quem geralmente é muito metódico não é muito criativo. Quem é muito criativo é mais desorganizado. Então você não vai falar que você é desorganizado. Vai falar, não, eu sou super desorganizado, bagunceiro. Não, você vai falar, eu sou muito criativo, eu sou muito inovador, eu tenho muitas ideias diferentes e eu gosto de colocá-las em prática. Então você vai tentando dar uma contornada ali. E o texto é bom porque a gente pensa antes, planeja, né? E às vezes E ele é a base da comunicação falada. Exato. Você perguntou do roteiro. Tem que ter roteiro. Precisa ter roteiro. Precisa. O roteiro, a gente fez um roteirinho aqui, viu, gente? O roteiro, ele não é pra porque você sabe menos, porque você é inseguro, porque você... Não, pelo contrário. O roteiro com começo, meio e fim. Você tem que ter uma estratégia. Como que você vai começar? Quais ideias você vai desenvolver ali? E como que você vai encerrar? Com base naquilo que eu falei do nosso objetivo. Sempre de olho no objetivo e no público. Porque vamos supor que aconteça alguma coisa aqui agora. Sei lá, queima uma lâmpada, a gente para agora a gravação. Ou então, você entra num assunto que eu não estava, preparada. Eu tenho que saber para onde eu estava e para onde eu vou voltar. Eu posso me perder no caminho, a gente pode se perder no caminho, mas onde que a gente estava? Estava aqui. E qual era o nosso objetivo? É aquele. E a gente continua. É isso aí. Tá vendo, gente? As dicas de Suelen Giron para se comunicar bem. Uma outra coisa que eu queria falar para você. Agora, assim, nós vamos entrar, né, logo em processo eleitoral, né, e é um contexto onde as pessoas precisam se apresentar bem, né? A gente falou no contexto empresarial, com alunos, e a comunicação na política, ela é importante, ela traz bons resultados. Eu vejo que às vezes você está em dúvida e de repente um candidato ele, né, fala bem. É a comunicação. No caso da política, é a comunicação. A gente só entra numa esfera um pouco mais delicada, porque a política já tem essa questão meio pejorativa. É político. Isso. E é o que eu sempre falo para os meus alunos também, seja da política ou não. Você tem que ser aquilo que você demonstra. Caso contrário, você vai ser um charlatão. Sim. Então, isso vai ser totalmente perceptível. Exato. Né? Então, você tem que viver aquilo que você prega, aquilo que você fala. Eu sempre falo, eu trabalho com a comunicação honesta.
Não dá para eu vir aqui falar, não, eu só como, eu sou vegana, eu defendo que a gente não pode comer nenhum animal, aí eu saio daqui e vou comer carne escondida. Não sou vegana no caso, mas estou dando um exemplo. Certo. Então, você tem que viver aquilo que você prega, não dá para você viver dessa forma. Então, no caso da política, você precisa sim ser muito bom em comunicação, você precisa saber o que você está falando, você precisa ter um plano de ação, um plano de governo. Você precisa estudar antes realmente o que aquele cargo para o qual você vai se candidatar, se aquilo que você está prometendo, você realmente pode cumprir. Sim. Que às vezes você depende de outros fatores, de verbos, enfim. Mas fazer uma coisa que seja factível realmente. Ou seja, tem que ser um investimento. Se você planeja um orçamento para uma campanha, seja política, em qualquer situação, eu acho que tem que colocar isso como um investimento, né? Tem como olhar a questão da comunicação. Porque assim... Quer dizer, agora não sempre, mas o que eu estou dizendo assim é que a tecnologia, ela propicia recursos em audiovisual, em várias situações, né? Mas a essência mesmo, ela não pode se perder, que é a oratória, é a postura, E também com quem você quer se conectar. Porque às vezes a pessoa quer ser candidata porque ela tem uma conexão muito forte com um grupo específico de pessoas. Mas ela não vai conseguir se eleger só com aquele grupo. Então, ela vai precisar conquistar outros grupos. Mas essa comunicação dela se conecta com outros grupos? Ela tem que fazer aqueles ajustes, sem perder a autenticidade dela, mas se comunicar com aqueles outros grupos também. Então, muita gente, por exemplo, me pergunta assim, eu posso usar gírias? Isso em qualquer situação. No caso de estudante, não estou falando mais de política. Eu falo, depende, o seu público se conecta com as suas gírias? Talvez ali num tribunal de frente com o juiz, um advogado não falaria. Mas. Por exemplo, pode ser que um aluno, na hora que vai apresentar um trabalho importante, um seminário para um professor, a gíria ele não caiba. Mas dependendo da gíria, não estou falando de palavras chulas nem vulgares, mas uma gíria que um professor fala ali, pode ser que conecte com aquele estudante. O português é flexível e depende do contexto. E tudo bem. Aí tem gente que, uma vez mandaram numa caixinha de perguntas para mim, eu falo errado, não sei o que eu faço? Eu falei, entrei no perfil da pessoa e falei, você vende pra caramba. Você tá ganhando dinheiro com isso? Você tá ganhando dinheiro com isso? Quem sou eu para falar para você mudar a sua comunicação? E aí, claro, ali você pode se comunicar dessa forma. De repente, se você for em um outro contexto, aí você vai ter que repensar essa forma, né? Sim. Mas é a flexibilidade que a comunicação nos dá e o nosso idioma também nos dá. E você saber usar isso a seu favor. Porque ninguém ensina a gente a se comunicar. Se você for parar para pensar bem, a gente é ensinado a se calar. Então, depois que a criança quando aprende a falar, a gente acha lindo, né? Falou mamãe, falou papai, falou titia, falou não sei o quê. A hora que a criança aprende a formar frases, acaba aí o aprendizado de comunicação. Porque aí é só calar. Você pergunta demais. Você quer saber demais. Fica quieto, me escuta. Na escola, se você fala uma bobeira, aí todo mundo dá risada. O que é um erro, O que é um erro. Até, por exemplo, falando das aulas, das videoaulas. No caso de quando é ao vivo, quando é remoto. Então, o professor, ele não pode incentivar a chacota, por exemplo, de quem erra. Ele tem que premiar a coragem de quem se manifesta e quem tenta responder. Exato. Às vezes, o que parece ser ousadia é, na verdade, a pessoa tá com uma ânsia tão grande de aprender e ela se coloca ali para fazer perguntas, para se manifestar. Exato. Verdade, tem razão. Isso é aprendizado também pra gente. A chacota tem que ser para quem faz chacota de quem tem coragem. Exato. Para quem falta coragem. A gente não tá falando aqui de respeito, gente que fica interrompendo, não é isso. Mas sabe aquela coisa, às vezes o professor faz uma pergunta, aí um aluno responde e tá errado. Ele não pode ser punido por aquilo. Exato. Ele tem que… Não, olha que legal, numa sala de tantos alunos, você teve coragem de ir lá… E às vezes ele fez a pergunta que todo mundo queria fazer, mas… Exato. Às vezes ele faz a pergunta ou ele dá a resposta que estava todo mundo achando que era aquilo, estava entendendo errado, e ele que conseguiu ali ajudar todo mundo. Isso tem que ser incentivado. Verdade. Ai, que legal. Suelen Giron. Gente, olha, a turma da comunicação, vocês sabem, elas gostam de conversar mesmo, né? E eu acho que convidar para um podcast foi uma surpresa que
que a Suelen aceitou. E eu acho que é um ambiente muito legal para a gente trocar ideia, mais interativo. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui. A gente ficaria horas aqui conversando, falando de comunicação, falando da importância que tem para todas as áreas e em todos os contextos. E aí, você fala então para a gente seus arrobas, onde a gente te encontra para falar de comunicação, para contratar o seu trabalho, o seu belíssimo trabalho. E quais são os seus projetos aí daqui para frente? Como que você está planejando aí? Conta para gente, Su. Eu atendo muito individualmente também empresas e treinamento para líderes, mas eu fiz um curso de oratória o ano passado, presencial, e esse ano eu estou programando um workshop. Olha! Ele vai ser mais intenso, mas ele vai ser mais curto. Não vai ser tão longo como foi o do ano passado. Deve sair ainda esse ano. Deve não, vai sair ainda esse ano. Vai ser muito legal. E o meu Instagram, eu sou bastante ativa. Eu sou bastante ativa, @Suelen, com L só. Giron, com G e N de navio. No Instagram. Ponto comunicação, sem o cedilha e sem o acento. Suelen Giron, com N, o Suelen e o Giron, ponto comunicação. Aí, tá vendo, Tem galera? escrito? Vai ter escrito embaixo ali? Não sei, pode enfim, aí. dá um jeito aí, gente. Produção, coloca aí. Produção. Que é mais fácil. Tá bom, querida, obrigada. Muito feliz por estar aqui com você, por você ter aceitado o convite. E, galera, fiquem ligados e ligadas aí no nosso Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Tem muitas palestras, muitos eventos legais aí para vocês. Essa edição de 2003 está sensacional. Até mais. Beijão para vocês.